Salvação. Efeitos. A doutrina bíblica da eleição ensina que Deus escolheu um número definido de indivíduos para obter salvação mediante a fé em Cristo. As identidades exatas dessas pessoas foram determinadas e são inalteráveis. Deus elegeu tais indivíduos sem qualquer consideração por suas decisões, ações e outras condições neles, mas a base de sua opção foi somente seu querer. Ele as escolheu para a salvação tão somente porque quis escolhê-los, e não porque ele previu qualquer coisa que eles fossem decidir ou fazer. Ainda que eu vá mais completamente discutir a doutrina da eleição e responder a várias objeções na presente sessão, já tenho estado explicando e defendendo a doutrina através deste livro, e todos os argumentos em apoio à absoluta soberania e à eleição divinas que haviam aparecido nos capítulos anteriores também se aplicam a esta sessão. Lembrando isso, a necessidade de repetição será reduzida. Nossa primeira passagem bíblica vem de Romanos 9. Ainda que o Israel nacional fosse supostamente a nação escolhida de Deus, a maioria de seu povo tinha rejeitado a Cristo, e assim foram tirados da salvação. Isso significa que a promessa divina para com Israel havia falhado. Paulo resolve essa questão em sua carta aos Romanos. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Romanos 9, 6, 9. Ainda que Israel fosse a nação escolhida por Deus, nem todos os israelitas de nascimento natural eram israelitas genuínos. Deus nunca fez a promessa de salvação ao Israel nacional, mas somente aos verdadeiros descendentes de Abraão, que constituem o Israel espiritual. Quando seus adversários alegavam ser descendentes de Abraão, Jesus respondia: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. João 8:38, 40. Ainda que tais pessoas fossem descendentes naturais de Abraão, Jesus disse que eles não eram de fato filhos dele, mas que tinha por pai o diabo. V. 44. Por outro lado, Paulo escreve: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 13:29. Aqueles que têm a fé de Abraão são seus genuínos filhos. Romanos 4:16. A promessa divina foi feita aos descendentes espirituais de Abraão, não aos naturais. Naturalmente, esses últimos que creem em Cristo são também seus descendentes espirituais e, assim, também herdeiros da promessa, mas herdeiros somente devido à sua herança espiritual e não a natural. Paulo então cita o exemplo de Jacó e Esaú. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Romanos 9:10, 13. Ainda que tanto Jacó quanto Esaú fossem descendentes naturais de Isaque, Deus os tratou diferentemente, ao favorecer o mais novo em detrimento do mais velho. Tal decisão não foi baseada em qualquer coisa boa ou má que tivessem feito, mas foi para que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. A escolha foi incondicional, significando que não foi por obras, mas por aquele que chama. Jacó foi favorecido devido à soberana vontade de Deus, não por algo que tivesse feito ou fosse fazer. A escolha divina foi completamente independentemente de qualquer condição em Jacó. Como diz o versículo 15:
terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O verso 16 expressa a condição necessária. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Paulo diz que Deus nos salvou por causa da sua própria determinação e graça, não devido a qualquer condição que ele viu em nós, e ele nos deu essa graça salvífica desde os tempos eternos. 2 Timóteo 1, 9. Ele nos predestinou, escreve Paulo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1, 5, não devido ao que ele soubesse que iríamos decidir ou fazer. Somos chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8 e 28. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve: Ele os escolheu a vocês. 1 Tessalonicenses 1, 4, e não vocês o escolheram. Ele repete isso em sua próxima carta a eles e diz: Deus os escolheu a vocês para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2 e 13, e não vocês escolheram a si próprios para serem salvos. A eleição não depende das decisões ou ações do homem, mas da misericórdia divina que é dispensada por sua vontade soberana somente. Jesus diz em João 6, 37, 44: Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. O versículo 37 diz que todos os que são pelo Pai dados a Jesus virão a esse, e o 44 exclui todos os demais de vir a Jesus. Ou seja, serão salvos todos a quem o Pai lhe dá. V. 37, e ninguém que o Pai não dê a Jesus será salvo. V. 44. Visto que outras passagens bíblicas indicam que nem todos serão salvos, segue-se necessariamente que o Pai não dá toda pessoa a Jesus para ser salva. A palavra traduzida por atrair no versículo 44 também quer dizer arrastar, puxar ou até forçar, de modo que pode ser lido: Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o arraste, o puxe e o force. Por exemplo, a palavra é traduzida por arrastaram e arrastam na NVI nos seguintes versículos. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Atos 16 e 19. Toda a cidade ficou alvoroçada, e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Atos 21 e 30. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês. Não são eles os que os arrastam para os tribunais. Tiago 2, 6. Tendo em mente a total depravação do homem. Romanos 3, 10, 12, 23. Que está espiritualmente morto e não pode responder ou mesmo requisitar qualquer assistência. Jesus está dizendo que ninguém pode ter fé nele a menos que seja escolhido e compelido pelo Pai. Visto que a fé em Cristo é o único caminho para a salvação, Atos 4 e 12, e visto que é o Pai apenas e não os próprios indivíduos humanos quem escolhe aqueles que virão a Cristo, segue-se que é o Pai que elege quem receberá a salvação, e não os indivíduos humanos mesmos. Jesus repete esse ensino em João 6, 63, 66. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ninguém pode vir a Jesus a não ser que lhe seja dado pelo Pai. Ou seja, ninguém tem a faculdade de aceitar Jesus se o Pai não lhe a der. Essa mesma passagem mostra que o segundo não dá tal capacidade a todos, visto que muitos deles não creem, que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 2. Jesus diz a seus discípulos: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. João 15 e 16. Também vê 19.
Diz que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. E, em Mateus 22:14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, não que muitos são convidados, mas poucos aceitam o convite, isto é, muitos podem ouvir a pregação do Evangelho, mas apenas aqueles designados para a vida eterna. Atos 13:48, podem e vão crer. Os eleitos são aqueles por ele Deus escolhidos. Marcos 13:20. Os crentes foram escolhidos pela graça. Romanos 11:5, e são eles os que pela graça haviam crido. Atos 18:27. Assim, não se pode eleger a si mesmo para a salvação aceitando a Cristo, mas recebe-se salvação aceitando a Ele porque Deus escolhe primeiro. A fé não é a causa da eleição, mas a eleição é a causa da fé. Cremos em Cristo porque Deus primeiro nos elegeu para sermos salvos e então nos levou a acreditar naquele. Somos salvos porque Deus nos escolheu, não porque o escolhemos. A seguir, uma lista de várias passagens bíblicas relevantes para a doutrina da eleição, incluindo citações mais completas daquelas passagens que estão citadas apenas parcialmente acima. Algumas dessas passagens são também relevantes para os outros tópicos que discutiremos posteriormente neste capítulo. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Salmo 65:4. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Marcos 13:20. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 15:16. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. João 15:19. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Atos 13:48. Querendo ele Apolo ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Atos 18:27. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8:28. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Romanos 10:20. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Romanos 11:4-8. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1:4-6. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória.
Efésios 1, 11, 12. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2 e 10, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Filipenses 1, 29, 33. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, 12, 13, 4. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. 1 Tessalonicenses 1, 4, 5. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 9. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2 e 13. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1, 8, 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. A besta que você viu, era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Apocalipse 17, 8. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17, 14. A Bíblia não pinta a humanidade como um grupo de pessoas se afogando no mar do pecado, e que seriam resgatados tantos quanto queiram cooperar com Cristo. Antes, traz a figura na qual todos os seres humanos estão mortos na água, Efésios 2, 1. Romanos 13, 10, e que afundaram todos rumo ao fundo, Jeremias 17, 9. Visto estarem mortos, são incapazes de cooperar com qualquer assistência, ou mesmo de requerê-la. Na verdade, não prefeririam ser resgatados se deixados a si mesmos. Romanos 8, 7. Colossenses 1 e 21. Contra uma tal situação, o Pai escolheu alguns para serem salvos por Cristo. 2 Tessalonicenses 2 e 13. Efésios 1, 4, 5, arrastando-os para fora da água, João 6, 44, 65, meramente por sua própria iniciativa, Romanos 9, 15. Tendo assim agido, ele os ressuscita dos mortos para a nova vida em Cristo, Lucas 15, 24, Romanos 6 e 13. A doutrina bíblica da eleição ensina que ainda que todos os seres humanos mereçam o tormento sem fim no inferno devido aos pecados seus, Deus preferiu mostrar misericórdia para com alguns deles. Ele os elegeu antes da criação do universo e da queda do homem, e o fez sem levar em consideração de qualquer condição neles, seja boa ou má.
tendo elegido alguns para a salvação, enviou Cristo para morrer como pagamento completo por seus pecados, de modo que Deus pode acreditar a justiça merecida por este para eles quando vem a Cristo. Por outro lado, aqueles que não foram eleitos para a salvação são designados para a condenação eterna, e receberão a punição apropriada por seus pecados, a qual é o tormento sem fim no inferno. Responderemos agora a várias objeções. Isso também nos dá a oportunidade de aclarar e expandir certos aspectos de tal doutrina. Muitos daqueles que se recusam a aceitar o ponto de vista bíblico da eleição asseveram que Deus de fato escolheu alguns para a salvação, mas a base para tal escolha foi seu conhecimento antecipado. Isto é, ele sabia de antemão quais indivíduos livremente aceitariam Cristo, e sobre essa base ele os elegeu. Tal opinião antibíblica destrói o significado de eleição, visto querer dizer que Deus não elege as pessoas para a salvação em absoluto, mas que simplesmente aceita as escolhas daqueles que a si mesmo escolheram para a salvação. Quando a locução conhecimento antecipado é usada da maneira acima, está se referindo à percepção cognitiva divina dos fatos futuros, tais como as decisões e as ações dos indivíduos. Desse modo, os proponentes desse ponto de vista definem o conhecimento divino antecipado como presciência. Além disso, fica suposto que tal conhecimento é passivo, de modo que não é Deus que causa os eventos futuros que ele sabe, mas que ele passivamente entende o que suas criaturas farão acontecer. No trecho seguinte, estarei mostrando que definir conhecimento antecipado como presciência passiva gera problemas insuperáveis, e que o termo significa algo diferente na Bíblia. Primeiramente, já expusemos que todo ser humano é em si mesmo tanto incapaz quanto nada disposto a vir a Cristo para a salvação. Uma pessoa pode e vai vir a Cristo somente se o Pai a capacitar e a compelir a assim fazer. João 6, 44, 65. Provamos ainda que o Pai não capacita nem compele todo ser humano a vir a Cristo. Isso significa que uma pessoa vem a Cristo somente porque o Pai o leva assim a agir. Visto que isso é verdadeiro, então dizer que a eleição é baseada na presciência divina das decisões futuras do homem é somente dizer que Deus conhece quem ele mesmo fará com que aceite Cristo, e que tal presciência não seria passiva. Se Deus elege uma pessoa porque sabe que essa aceitará Cristo, mas se tal pessoa aceitá-lo somente porque Deus a levará a isso, então dizer que Deus sabe que ela o fará é o mesmo que dizer que ele sabe que levará essa pessoa a aceitar Cristo. A eleição divina dela, então, ainda está baseada em sua decisão soberana de elegê-la para a salvação, e não num conhecimento antecipado passivo de que ela aceitará Cristo sem que Deus a leve a se fazer. Isso é o que a Bíblia ensina, mas então significa que a presciência divina não é um conhecimento passivo do que uma pessoa decidirá ou executará, mas que é um conhecimento do que Deus a levará a decidir ou executar. A presciência divina é uma forma do autoconhecimento de Deus, um conhecimento dos seus próprios planos, e um conhecimento do que ele realizará no futuro. Portanto, dizer que a eleição é baseada na presciência não desafia nossa posição absolutamente, visto que o conhecimento divino do futuro nunca é passivo, mas é ele mesmo que causa todas as coisas que ele sabe que acontecerá no futuro. Isaías 46, 10. Em segundo lugar, a Bíblia declara que a eleição divina não está baseada nas decisões ou ações do homem, que Deus não elege alguns para a salvação devido ao que essa pessoa decidirá ou fará. Pois ele diz a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, e terei piedade de quem eu tiver piedade. Não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia, de modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece se ele quer. Romanos 9, 15, 16, 18. Bíblia de Jerusalém. A eleição divina não é baseada numa presciência passiva, e, em primeiro lugar, a presciência divina não é passiva.
Deus escolhe uma pessoa porque quer escolher aquela pessoa, e sabe que ela crerá no Evangelho por saber quem ele fará crer no Evangelho. Em terceiro lugar, definir o conhecimento divino antecipado como presciência passiva, na verdade, não logra fazer sentido com as passagens bíblicas que dizem que a eleição divina é baseada em conhecimento antecipado. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, 29, 30. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, 2. Nossos adversários interpretariam essas duas passagens como dizendo que a eleição divina está baseada em conhecimento antecipado no sentido de presciência passiva. Isto é, Deus escolhe aqueles a quem ele passivamente sabia que aceitaria Cristo. Ora, a estrutura de Romanos 8, 29, 30 necessariamente implica que todos os indivíduos incluídos numa fase da ordem de salvação também entrariam em todas as fases subsequentes, e que todos os indivíduos em qualquer fase da ordem de salvação estão também incluídos em todas as fases anteriores. Desse modo, todos aqueles de seguimos aqui a Bíblia de Jerusalém. A NVI em português não acompanha fielmente a New. Antemão conhecidos foram também predestinados. Todos aqueles predestinados são também chamados. Todos aqueles chamados são também justificados. E todos aqueles justificados são também glorificados. Michael Maggio traduz a passagem como segue. Porque a quem ele conheceu de antemão, os tais ele também predestinou. E a quem ele predestinou, os tais ele também chamou. E a quem ele chamou, aos tais ele também declarou justos. E a quem ele declarou justo, aos tais ele também glorificou. Logo, seja o que for que o conhecimento antecipado queira dizer, todos os que são conhecidos de antemão por Deus são também por ele justificados. Entretanto, a passagem não diz que é a fé ou as escolhas das pessoas que são antecipadamente conhecidas por Deus, mas sim as pessoas. Nossos adversários assumem que o conhecimento de antemão significa presciência nessa passagem. Mas visto serem as pessoas que são conhecidas antecipadamente, visto ser o conhecimento divino do futuro exaustivo, e visto que todos os que são de antemão conhecidos são também justificados, então necessariamente segue que se alguém define conhecimento de antemão como presciência nessa passagem, deve ele também entendê-lo como ensinando a salvação universal. Ou seja, se conhecimento de antemão aqui se refere àquele de Deus sobre os fatos futuros, especialmente uma presciência passiva, se é ele aplicado a pessoas nesta passagem e não à sua fé ou às suas escolhas, se Deus sabe sobre todos os seres humanos, e se todos os que são conhecidos por antecipação são justificados, então todos os seres humanos são também justificados. Por conseguinte, o conhecimento de antemão quando relacionado à divina eleição, e quando usado nesta passagem em particular, não pode querer dizer presciência, especialmente uma de tipo passivo. O conhecimento antecipado deve significar alguma coisa a mais. Provaremos que, em um contexto salvífico, o conhecimento divino faz alusão à sua soberana escolha e afeição propositada por pessoas e não à sua percepção passiva dos fatos. Por exemplo, Mateus 7:23 diz: Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Visto Jesus como Deus é onisciente, nunca os conheci não pode significar que ele nunca tivesse estado a par da existência, dos pensamentos e das ações dessas pessoas.
Na verdade, eles sabem que praticam o mal, portanto, a negação do conhecimento aqui é uma negação de uma relação salvífica, e não uma percepção passiva dos fatos. Em consequência, conhecimento de antemão referir-se a um relacionamento salvífico estabelecido na mente divina antes da existência dos indivíduos eleitos. Ou seja, quer dizer ordenar de antemão. Muitas passagens bíblicas empregam o conceito de antemão neste sentido. Por exemplo, Deus diz a Jeremias: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Naturalmente, Deus conheceria uma pessoa a quem ele mesmo se propôs criar. Isto é, Deus conhece seus próprios planos. O principal sentido aqui é que antes que Jeremias fosse concebido, Deus o escolheu, não que Deus se agradou com o que passivamente soube acerca de Jeremias, mas que ele o designou e o fez. O conhecimento divino antecipado como eleição e ordenação de antemão fica mais evidente pelo paralelismo das linhas neste versículo. Quando uma linha ou expressão é posta em paralelo como uma outra linha ou expressão em um versículo, uma parte expande ou esclarece o significado da outra. Por exemplo, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas, não necessariamente quer dizer que além de haver fundado-a sobre as águas, ele também firmou-a sobre essas. Antes, firmou-a sobre as águas porta um significado similar a fundou-a sobre os mares, e ajuda a esclarecê-lo. Um outro exemplo vem da oração dominical, onde Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Não é que devemos pedir a Deus para livrar-nos do mal além de não nos deixar cair em tentação, mas que livra-nos do mal é o que significa não nos deixe cair em tentação. Com isso em mente, o paralelismo na chamada divina de Jeremias ajuda-nos a aclarar o significado de eu te conheci. Repetindo, Jeremias 1:5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Ou então, podemos traduzir assim o versículo: eu te conheci antes que te formasse no útero, eu te consagrei antes que tivesses nascido. Eu te constituí um profeta às nações. As palavras eu te conheci corresponde a eu te consagrei, eu te constituí, e as três expressões carregam significados similares. Pois Deus conhecer Jeremias no sentido aqui proposto é consagrá-lo e constituí-lo para o próprio propósito divino. S.M. Baúri também usa essa passagem para ilustrar o sentido do conhecimento antecipado de Deus, e escreve: um outro exemplo notável do conhecimento divino de antemão está expresso em Jeremias 1:5, onde Deus diz a Jeremias: eu te conheci antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te consagrei antes que saísses do seio. Eu te constituí profeta para as nações. As primeiras duas linhas são estritamente paralelas no número de sílabas e na ordem das palavras. Mas como pôde Deus ter conhecido Jeremias antes mesmo de concebido? Porque ele pessoalmente formou seu profeta, como Adão do pó, GN 2:7, e todas as pessoas, SL 139, 13, 16. Is 44, 24. Deus soube de antemão não apenas a possibilidade da existência de Jeremias, de fato ele conhece todas as possibilidades, mas o conheceu por nome antes de ser concebido, pois sabia como ele formaria e moldaria sua existência. O E escreve: aqui está envolvida um relacionamento de escolha, GN 18 e 19, DT 34, 10. O Senhor estava pensando acerca de Jeremias antes desse nascer. Naquele tempo Deus já o tinha designado para ser um profeta. 11. O ponto é que o conhecimento antecipado de Deus refere-se a um relacionamento pessoal originado por sua soberana decisão, e não por uma passiva percepção das futuras pessoas e eventos. Visto que nada ocorre fora de seu decreto ativo, Mateus 10:29, seu conhecimento do futuro está arraigado em sua vontade soberana. O Evangelical Dictionary of Theology diz:
O conhecimento divino de antemão permanece relacionado ao seu querer e poder. O que ele sabe, ele não o sabe meramente como informação. Ele não é mero espectador. O que ele antecipadamente conhece, ordena. Ele o quer. No Dictionary of Poems Letters, J.M. Gundry Wolff escreve: em vez de se referir a conhecimento especulativo ou neutro, e conhecimento de quem acreditará, a noção paulina do conhecimento divino antecipado é entendida por muitos intérpretes como um saber no sentido semítico de reconhecer, ter propensão a alguém, conhecimento o qual expressa um movimento do querer estendendo a mão para o relacionamento pessoal com alguém. Tal espécie de conhecimento é ilustrado pelo significado do hebraico yada, conhecer, em textos como os de Amós 3, 2, Oséias 13, 5 e Jeremias 1, 5 no emprego que Paulo faz de prognosco. O aspecto de pré-temporalidade adiciona-se ao sentido hebraico de conhecer, como ter consideração por ou favorecer ao resultado. É um verbo que alude à eterna eleição do amor divino. O artigo sobre conhecimento antecipado em The International Standard Bible Encyclopedia ajuda a reforçar vários pontos que estamos discutindo. A teologia arminiana, em todas as suas variantes, propugna que o conhecimento antecipado de Deus é simplesmente um conhecimento presciente, um saber de antemão se uma dada pessoa crerá em Cristo ou rejeitá-lo-á. A eleição divina, portanto, diz-se ser simplesmente a escolha de Deus para a salvação daqueles que ele sabe antecipadamente que preferirão crer em Cristo. Ele prevê a ação livre contingente da fé, prevendo quem crerá em Cristo, elege-os porque eles assim o fazem. Mas isso destrói o ponto de vista bíblico da eleição. No pensamento bíblico, a eleição significa que Deus elege pessoas, não que elas o elegem. Na Escritura é Deus que em Cristo decide por nós, não nós que, fazendo uma decisão por Cristo, decidimos por Deus. A teologia reformada propugna que o conhecimento divino antecipado contém o ingrediente da determinação divina. Os reformadores sustentavam que de fato Deus sabe de antemão quem crerá, porque crer em Cristo não é uma realização pessoal, mas um dom divino comunicado aos homens pela graça divina e pelo Espírito. Desse modo, esse conhecimento antecipado não é meramente presciência, mas um conhecimento que por si mesmo determina o evento. Ou seja, no pensamento reformado, o que Deus sabe por antecipação, ele ordena de antemão que o conhecimento antecipado divino contenha a ideia da determinação divina. Não repousa meramente em uns poucos textos bíblicos, mas reflete uma verdade acerca de Deus que vem a expressar-se numa variedade de conceitos bíblicos descritivos do caráter misterioso e singular das ações divinas. Esse conhecimento é por si próprio uma forma de determinação que explica a realidade daquilo que é divinamente sabido de antemão. Assim, é um engano definir conhecimento antecipado como presciência passiva, porque a Bíblia quer dizer algo mais com esse termo. Agora que esclarecemos o significado de conhecimento antecipado, devemos aplicar a definição correta à passagem em disputa, que lemos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, 29, 30. A respeito dessa passagem, Baug escreve: a interpretação arminiana clássica de Romanos 8 e 29, que o conhecimento antecipado de Deus da fé que está em vista, está claramente lendo a própria teologia no texto. Paulo não diz, cuja fé ele soube antecipadamente, mas quem ele conheceu de antemão ou ele nos conheceu antecipadamente. Porém, em Romanos 8 e 29, a predestinação não depende da fé. Antes, Deus nos predestina sobre a base de seu gracioso compromisso para conosco antes que houvesse um mundo. Talvez uma outra tradução expresse melhor o conceito por trás de Romanos 8 e 29.
Aqueles a quem ele previamente se devotou. Repetindo, isso não é dizer que o conhecimento antecipado de Deus está vazio da cognição intelectual. Ter uma relação pessoal com alguém, como uma relação marital, inclui conhecimento acerca daquela pessoa. Deus nos conheceu de antemão porque moldou a cada um de nós pessoal e intimamente de acordo com seu plano. Que Paulo se refere a esse conceito de um relacionamento com compromisso na frase a quem ele de antemão conheceu em Romanos 8:29 é confirmado pelo contexto. Confirmação adicional de conhecimento de antemão em Romanos 8:29, como aludindo a um compromisso prévio, é encontrado em uma passagem próxima, Romanos 11:1-2, onde prognosco só pode ter esse sentido. Deus não rejeitou o seu povo. Rejeitou? De jeito nenhum. Pois eu também sou um israelita. Deus não rejeitou o seu povo a quem dantes conheceu. Como em Romanos 8:29, o objeto do conhecimento antecipado são as pessoas mesmas em vez de eventos históricos. A fé de uma pessoa em particular. A noção arminiana de fé prevista é impossível como interpretação do conhecimento antecipado em Romanos 11:1-2 e, por conseguinte, na passagem anterior, Romanos 8:29, também o é. A última explica que Deus iniciou uma relação de compromisso desde a eternidade com certos indivíduos a quem predestinou por graça. F. Bruce concorda, dizendo que o conhecimento divino antecipado aqui tem a conotação de ser a graça eletiva frequentemente subentendida pelo verbo conhecer no Antigo Testamento. Quando Deus tem conhecimento das pessoas dessa maneira especial, ele põe sobre elas sua preferência. 16 Douglas Moo também defende que conhecimento antecipado tem o sentido de ordenar de antemão quando utilizado em Romanos 8:29. No arminianismo, a resposta humana de fé torna-se o objeto do conhecimento antecipado divino. E tal conhecimento, por sua vez, é a base para a predestinação. Pois a quem ele dantes conheceu, ele predestinou. Porém, considero improvável que seja ela a correta interpretação. 1. O uso do verbo no NT e seu substantivo cognato não se conforma ao padrão geral de utilização. Os três outros além da ocorrência neste texto, todos os quais têm a Deus como seu sujeito, não querem dizer conhecer antes, no sentido de conhecimento intelectual, ou cognição, mas entrar antes em relacionamento com ou escolher, ou determinar. Antes RM 11:2. 1 PD 1:20. At 2:23. 1 PD 1:2. 2. Que o verbo aqui contenha esse sentido bíblico particular de conhecer é sugerido pelo fato de que ele tem um objeto pessoal simples. Paulo não diz que Deus soube de algo sobre nós, mas que nos conheceu, e isso é reminiscência do sentido de conhecer no art. 3. Além do mais, é somente alguns indivíduos que são objetos de sua atividade. E isso mostra que uma ação aplicável apenas aos cristãos deve estar indicada pelo verbo. Então, a palavra significa conhecer intimamente, ter consideração por. Tal deve ser um conhecimento ou amor que é peculiar aos crentes e que os leva a serem predestinados. Sendo esse o caso, a diferença entre conhecer ou amar de antemão e escolher antecipadamente praticamente deixa de existir. Ainda que o conhecimento antecipado em Romanos 8:29 não pode querer dizer presciência passiva, John Murray propugna que mesmo que fosse esse o caso, isso ainda assim não desafia a doutrina da eleição, pois certamente é verdade que Deus prevê a fé. Ele prevê tudo o que acontece. A questão então seria simplesmente: de onde provém essa fé que Deus prevê? E a única resposta bíblica é que a fé que ele prevê é a que ele mesmo cria. Logo, o interesse é simplesmente de interpretação, como ela deve ser aplicada a essa passagem sobre fundamentos exegéticos. Devemos rejeitar a opinião de que dantes conheceu, refere-se à previsão de fé, como diz Nelson's Illustrated Bible Dictionary, em Romanos 8:29 11:2, o uso da locução dantes conheceu pelo apóstolo Paulo tem o sentido de escolher ou por especial afeto sobre o amor eletivo de Deus. Não a previsão da ação humana, é a base de sua predestinação e salvação.
19. Alguns que não concordam com esse entendimento de conhecimento antecipado argumentam que, se esse conhecimento em Romanos 8:29 significa ordenação de antemão, então seria redundante traduzir a palavra predestinado, visto que o versículo diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Parece que as duas palavras estão se referindo a conceitos separados no verso. Logo, argumentam que devemos adotar a presciência passiva como a definição de conhecimento antecipado. Entretanto, eles falham em não ler o versículo cuidadosamente. Se a locução dantes conheceu significa ordenado de antemão ali, ela seria uma referência à obra divina de eleição, ou seja, sua escolha de indivíduos específicos a quem ele salvaria. Então, o versículo diz que esses a quem Deus elegeu, ele também predestinou, não para repetir o conceito de eleição, mas que ele expõe uma destinação ou intenção antecipadamente para os eleitos, a saber, a vontade divina é para eles serem conformes à imagem de seu Filho. Conhecimento antecipado neste versículo refere-se à eleição divina de indivíduos para a salvação, e a predestinação revela o propósito específico ou fim que Deus tem designado para seus eleitos. Em outras palavras, Deus não apenas escolhe os eleitos para receberem salvação do pecado, mas também para tornarem-se semelhantes a seu Filho, Jesus Cristo. O versículo está dizendo que as mesmas pessoas a quem Deus elegeu são também aquelas a quem ele deu a destinação ou propósito de se tornarem como Cristo, e que ele tomou uma tal decisão antecipadamente, e assim os predestinou. Em consequência, escreve Gundry Wolff, Paulo faz distinção entre o conhecimento divino antecipado e a predestinação divina em Romanos 8:29. Aqueles a quem ele dantes conheceu, também predestinou, enquanto o conhecimento de antemão indica o exercício da vontade de Deus para estabelecer um relacionamento especial com aqueles a quem ele graciosamente elegeu antes dos séculos. A predestinação expressa a nomeação daqueles para uma meta específica antes dos séculos. Em Romanos 8:29, tal meta é a conformidade com a imagem do Filho, uma referência à salvação final dos eleitos. O conhecimento de antemão, como escolha divina, é dessa forma a base da predestinação para a glorificação com Cristo. Esse conhecimento não deve ser compreendido como previsão da fé de modo que se distinga da predestinação. Baseado nas observações e argumentos acima, é necessário entender conhecimento de antemão em Romanos 8:29 como ordenação antecipada. Kenneth West reconhece isso, e traduz os versículos 29 e 30 como segue: porque aqueles a quem ele de antemão ordenou também dantes marcou como aqueles que eram para serem conformados à imagem derivada de seu Filho, resultando que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aqueles a quem ele assim assinalou antecipadamente, aos tais ele também chamou. E aqueles a quem chamou, aos tais também justificou. Além do mais, aqueles a quem ele justificou, também aos tais glorificou. A locução ordenou de antemão aqui corresponde a conhecimento antecipado, e a frase dantes marcou corresponde à predestinação. De modo similar, tais versículos no NT grego se traduzem como segue: aqueles a quem Deus já havia escolhido, ele também reservou para tornarem-se como seu Filho, de modo que o Filho pudesse ser o primeiro entre muitos crentes. E assim aqueles a quem Deus reservou, chamou. E aqueles que chamou, ele pôs em retidão consigo mesmo, e compartilhou sua glória com eles. Podemos ademais confirmar tal entendimento de conhecimento antecipado examinando Atos 2:23 e 4:28. O primeiro versículo diz: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Isso não significa que Deus estivesse passivamente a par do que os homens fariam a Jesus, mas que seu sofrimento era na verdade propósito determinado divino, que é também o sentido de conhecimento antecipado aqui. Atos 4:28 também se refere à morte de Cristo, mas diz:
Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, mas acabamos de ver que em 2:23 Pedro acredita o incidente ao propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. É evidente que tais termos têm sentidos equivalentes, de modo que o conhecimento antecipado dele faz referência a seu propósito determinado ou ao que ele decidiu de antemão. Na realidade, as palavras de 4:28 nos dão uma boa definição do conhecimento antecipado de Deus. É o que o seu poder e a sua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, como escreve Martinho Lutero. E, então, fundamentalmente necessário e salutar para os cristãos saber que Deus não conhece nada de antemão de modo contingente, mas que ele prevê, tenciona e faz todas as coisas de acordo com sua própria vontade imutável, eterna e infalível. Sem mais argumentação, podemos concluir que o conhecimento antecipado em 1 Pedro 1:2 também não pode fazer alusão a uma presciência passiva. O versículo diz que somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Naturalmente o somos. O versículo quer dizer que os cristãos foram escolhidos e ordenados por antecipação para a salvação pela soberana vontade divina. Muita gente faz a observação de que a eleição bíblica contradiz o livre-arbítrio do homem, e visto insistirem em que o homem tem livre-arbítrio, eles consequentemente recusam as doutrinas da soberania absoluta e da divina eleição como apresentada neste livro. Contra tal objeção, podemos simplesmente responder que os seres humanos não têm livre-arbítrio em absoluto. Ainda que muitos cristãos suponham que eles o possuam, essa é uma noção pagã que não consegue achar apoio algum na Bíblia. R. K. McGregor define o livre-arbítrio como segue. Pelo termo livre-arbítrio quero dizer a crença de que a vontade humana tem um poder inerente de escolher com igual facilidade entre alternativas. Isso é comumente chamado poder de escolha contrária ou a liberdade de indiferença. Definitivamente, a vontade fica livre de qualquer causação necessária. Em outras palavras, ela é autônoma de determinação exterior. 24 Livre-arbítrio subentende a ausência de qualquer poder controlador, até Deus e sua graça, e por consequência a igual faculdade em qualquer situação de escolher um curso de ação dentre dois que sejam incompatíveis entre si. Assumindo uma tal definição, afirmo que o homem não tem livre-arbítrio. Em primeiro lugar, é impossível para seres finitos terem livre-arbítrio. Se pensarmos no exercício da vontade como um movimento da mente rumo a uma certa direção, 26 surge a questão quanto ao que move a mente, e por que ela se move em direção aonde se move. Mesmo se supormos que a mente possa mover-se por si própria, ainda nos fica a questão do porquê dela mover-se a uma dada direção, isto é, porque escolhe uma opinião em vez de uma outra. Se se traça um movimento e a direção da mente a fatores externos à própria mente, fatores que se inculcam sobre a consciência vindos de fora, e assim influenciando ou determinando a decisão, então como esse movimento da mente é livre? Por outro lado, se se traça a causa as propensões inatas da pessoa, então tal movimento da mente, igualmente, não é livre, visto que tais inclinações embutidas não foram livremente escolhidas, ou seja, sem influências externas, pela pessoa em primeiro lugar, todavia determinam as decisões que ela toma. Se as decisões de uma pessoa são determinadas por uma mistura de propensões inatas e influências externas, fica que ela não tem livre-arbítrio. Se a mente toma decisões baseadas em fatores, causas e influências não escolhidas pela mente mesma, então tais decisões não são livres. Ainda que possamos afirmar que o homem tenha uma vontade, de modo que a mente possa realmente mover-se para diferentes opções, a faculdade e a razão para tal movimento nunca é determinada pela mente em si própria, mas por alguma outra coisa que não ela mesma. Visto tal ser verdade para todos os seres finitos, segue que somente Deus possui livre-arbítrio. Como Lutero escreve contra o humanista Erasmo, é uma verdade estabelecida, então que fazemos todas as coisas por necessidade, e nenhuma por livre-arbítrio.
pois o poder de livre-arbítrio é nada. Segue, portanto, que livre-arbítrio é obviamente um termo aplicável somente à majestade divina, pois apenas ele pôde fazer, e faz, como canta o salmista, tudo o que deseja, no céu e na terra. Se é atribuído o livre-arbítrio aos homens, o é com não mais propriedade do que a divindade mesma o seria, e nenhuma blasfêmia poderia exceder a isso. Ninguém sob o domínio do pecado pode simplesmente decidir ficar livre dele sem a intervenção divina, nem a pessoa desejaria ficar liberta dele antes que uma tal intervenção ocorra. A salvação é totalmente a obra de Deus, de modo que ninguém pode se orgulhar de suas obras ou mesmo de seu bom senso no que tem escolhido. João 15:16. Efésios 2:8. Mesmo após alguém haver se tornado cristão, é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. A Escritura ensina que Deus é quem determina os pensamentos e decisões do homem. Ele exerce controle imediato sobre a mente desse, e determina todas as propensões inatas e fatores externos relevantes a ele. É Deus quem forma uma pessoa no útero, que determina suas disposições íntimas, e que dispõe suas circunstâncias exteriores pela divina providência. É verdade que a doutrina da eleição contradiz o livre-arbítrio do homem, mas isso é uma invenção humana, uma suposição ou aspiração pecaminosa, e não um conceito escriturístico. Logo, a objeção do livre-arbítrio contra a eleição divina erra, porque não há livre-arbítrio. Muitos pensam que há uma contradição entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Supõe que a segunda pressupõe a autonomia humana, ou livre-arbítrio. Mas se Deus tem controle absoluto e penetrante sobre todas as decisões e ações humanas, então o homem não é livre, portanto, aquelas duas não se afiguram estar em conflito. Ora, a primeira definição de responsável no Webster's New World College Dictionary é de quem se espera ou que está obrigado a prestar contas, por alguma coisa, para alguém. Quem responde. Quem explica. 29 Independente de o homem ser livre ou não, dele certamente se espera ou está obrigado a prestar contas por suas ações a Deus. Diz a Bíblia. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Eclesiastes 12:14. Ele recompensará o justo e punirá o ímpio. Logo, o homem é responsável. O homem é responsável precisamente porque Deus é soberano, visto que ser responsável significa nada mais do que ser considerado alguém que presta contas de suas próprias ações, que vai ser recompensado ou punido de acordo com um dado padrão de certo e errado. A responsabilidade moral tem tudo a ver se Deus decidiu julgar o homem e se ele tem o poder e a autoridade para fazer cumprir uma tal decisão, mas isso não depende de qualquer livre-arbítrio no homem. Esse é responsável porque Deus recompensará a obediência e punirá a rebelião, mas tal não supõe em hipótese alguma que esteja livre para obedecer ou se rebelar. Diz Romanos 8:7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O homem é responsável por seus pecados não porque seja livre ou capaz de não cometê-los. Esse versículo diz que ele não é. Mas o homem é responsável porque Deus decidiu julgá-lo por seus pecados. Portanto, a responsabilidade humana não pressupõe a autonomia humana ou livre-arbítrio, mas a absoluta soberania divina. Essa contradiz a autonomia, mas não a responsabilidade humana. Para muitas pessoas, a questão agora se torna de justiça. Insistem elas que seria injusto para Deus condenar aqueles pecadores que nunca foram livres para decidir ou fazer de outra forma, e que foram criados para e predestinados à condenação eterna por Ele em primeiro lugar. Visto que tal objeção será relevante quando discutirmos a doutrina da condenação, trataremos dela lá. Alguns acham impossível negar que a Bíblia de fato ensine a eleição divina, e que essa é para a salvação. Contudo, não estão preparados para afirmar que Deus escolhe indivíduos específicos.
Eles sugerem que ele de fato elege alguns para a salvação, mas que essa eleição é coletiva em sua natureza. Alegam que Efésios 1:4 apoia tal posição, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Visto que o versículo diz que a eleição divina é em Cristo, a objeção contra a eleição de indivíduos para a salvação é que o objeto da eleição é Cristo, e qualquer um que venha a Cristo torna-se um dos eleitos. Contudo, Paulo escreve em 1 Coríntios 1:27-30, mas Deus escolheu a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. O apóstolo diz que é Deus quem fez a escolha em eleição para que ninguém se vanglorie diante dele contra aqueles que dizem que somente Cristo é o objeto da eleição, e que qualquer um que venha a ele torna-se eleito de Deus. A passagem diz: é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Ele escolhe quem se torna em Cristo e, por conseguinte, a eleição divina é realmente uma seleção de indivíduos. Além do mais, a eleição coletiva falha ao explicar porque qualquer um quereria vir a Cristo sem ter sido individualmente escolhido e então arrastado a ele por Deus. 31 Conforme o que já provamos acerca da depravação do homem e de sua escravidão ao pecado, se Cristo devesse ser o único objeto da eleição, ninguém entraria a ele, e ninguém seria salvo. Para uma dada pessoa ser salva, Deus deve primeiro escolher e então direta e poderosamente agir sobre sua mente. Portanto, concluímos que a eleição divina consiste da escolha de indivíduos por Deus para a salvação, e não a Igreja coletivamente ou Cristo. Em todo caso, é possível refutar a eleição coletiva diretamente lidando com a passagem em questão. Efésios 1:4-6 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O versículo 4 diz que ele nos escolheu nele, com o objeto da seleção divina como nós e não Cristo. Isto é, diz que ele nos escolheu, e não que ele o escolheu. 5 Exclui a eleição coletiva quando diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Deus nos predestinou, não Cristo, mas os indivíduos, para sermos adotados como filhos seus por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma, diz o verso 6 que nos deu gratuitamente no amado. Deus nos dá a salvação em Cristo. Ele não dá salvação a Cristo e então nos espera para entrarmos a Cristo por algum tipo de autoeleição. Cristo é de fato o eleito ou o escolhido para nos conseguir salvação, mas não é ele o eleito quando alguém vem a receber salvação. A eleição no contexto da salvação refere-se a indivíduos que Deus escolheu para salvar por meio de Jesus Cristo. Ele é o escolhido para salvar, e os eleitos são os escolhidos para serem salvos. O nele no versículo 4 corresponde ao por meio de Jesus Cristo no 5 e ao no amado no versículo 6, com todas as três expressões aludindo a ele como um meio de salvação, e não o objeto da salvação. Uma outra objeção contra a doutrina bíblica da eleição divina é que ela destrói a razão ou o motivo para se fazer evangelismo. Parece a alguns que, se Deus predetermina as identidades daqueles que serão salvos, isso faria com que a obra de evangelismo ficasse sem sentido. Superficialmente, isso parece ser uma objeção que surge de uma preocupação nobre e piedosa por evangelismo, mas a suposição é que a única razão ou motivo suficiente para se obedecer à ordem divina de evangelizar é que desobedecê-la resultará na condenação eterna de muitos. Em outras palavras, alguém que faça tal objeção contra a eleição divina está subentendendo que somente vê sentido em obedecer a Deus em pregar o Evangelho apenas se sua desobediência levar sua potencial audiência a sofrer o tormento sem fim no inferno.
Ainda que Deus tenha lhe ordenado pregar o Evangelho, ele não tem incentivo algum em fazê-lo a menos que saiba que as outras pessoas serão condenadas para sempre por sua desobediência. A menos que seu papel na salvação ou condenação dos outros seja determinante, para ele não há significado em obedecer à ordem divina. Tal objeção serve para expor a depravação moral de quem a levanta, mas não oferece desafio algum à doutrina da eleição. Os cristãos fiéis podem afirmar que o mandamento de Deus de pregar o Evangelho é mais do que suficiente para dar sentido e propósito ao evangelismo. Suas ordens são inerentemente cheias de sentido, e demandam obediência. Além disso, devemos compreender que ele controla tanto os meios quanto os fins. Ele não somente determina o que ele quer que aconteça, mas também como ele quer que aconteça, e decidiu que os crentes seriam os meios pelos quais outros indivíduos a quem escolheu sejam trazidos a Cristo. Devemos ser gratos por Deus usar nossa pregação como um meio pelo qual Ele chama aqueles que escolheu para a salvação. 2 Timóteo 2:10. É verdade que Deus não necessita de nós. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Atos 17:25. Seus mandamentos para nós nunca refletem sua necessidade, visto não ter ele nenhuma, mas seu preceptivo querer para as nossas vidas. Pregamos para que aqueles que estão designados para a vida eterna, Atos 13:48, venham a Cristo, e não porque eles perder-se-ão sem nós. Entretanto, isso significa mais para algumas pessoas ter essa necessidade do que obedecer aos mandamentos de Deus. O outro lado da doutrina da eleição é a doutrina da reprovação. Assim como Deus ativamente escolheu salvar alguns, da mesma maneira preferiu condenar o restante da humanidade. Assim como determinou quais indivíduos específicos seriam salvos, determinou quais indivíduos específicos seriam condenados para sempre. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e o outro para uso desonroso. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Romanos 9, 21, 22. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. 1 Pedro 2, 7, 8. Muita gente tenta diluir essa doutrina, dizendo que Deus meramente ignora os réprobos, mas a Bíblia ensina que ele ativamente endurece seus corações contra si mesmo e o Evangelho. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. Êxodo 10 e 20. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué 11:20. Senhor, porque nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Isaías 63, 17. Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. João 12:40. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Romanos 9:18. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Romanos 11, 7, 8. Já provamos que livre-arbítrio não existe em seres finitos, e que a responsabilidade humana não tem relação alguma com aquele.
É Deus quem governa todas as coisas, inclusive os pensamentos e as ações dos seres humanos, mas esses ainda são responsáveis por seus pensamentos e ações precisamente porque Deus os mantém responsáveis por aqueles por seu soberano poder. A responsabilidade pressupõe a capacidade de prestação de contas, mas essa não pressupõe faculdade ou liberdade. A capacidade de prestar contas meramente pressupõe alguém que a exige. Visto que Deus requer essa capacidade, visto que recompensará a justiça e punirá a impiedade, o homem é responsável. Já que Deus é soberano, ele decide o que quer decidir, e se os seres humanos têm livre arbítrio ou não, nunca tem ele que entrar nessa discussão ou em nenhuma hipótese. Imediatamente a questão torna-se de justiça. Muitas pessoas podem insistir que seria injusto para Deus punir aqueles a quem predestinou a condenação eterna, que nunca poderiam decidir ou fazer de modo diverso. Paulo antecipa tal objeção em Romanos 9:19, e escreve: Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade? Ele retruca: Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: Por que me fizeste assim? V. 20. Deus governa por absoluta autoridade. Ninguém pode parar seus planos, e ninguém tem o direito de questionar a ele. Isso é verdade porque Deus é o Criador de tudo que existe, e ele tem o direito de fazer o que quer que deseje com sua criação. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e o outro para uso desonroso. V. 21. O apóstolo continua a dizer: E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. VV 22, 24. Isso ainda é parte da resposta à questão do versículo 19. Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade? Paulo está dizendo que, visto ser Deus soberano, ele pode fazer o que quer que deseje, incluindo criar alguns vasos destinados para a glória, e alguns destinados à perdição eterna. Os eleitos regozijam-se nessa doutrina. Os réprobos a detestam. Seja como for, não há nada que alguém possa fazer a esse respeito. Pedro diz, concernente àqueles que rejeitam Cristo, que tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. 1 Pedro 2, 8. É somente devido à impiedade e irracionalidade que a questão da justiça é mesmo trazida à baila contra a doutrina da reprovação. A objeção nessas várias formas equivale ao seguinte: 1. A Bíblia ensina que Deus é justo. 2. A doutrina da reprovação é injusta. 3. Logo, a Bíblia não ensina a doutrina da reprovação. A premissa 2 foi admitida sem garantia. Por qual padrão alguém deve julgar se essa doutrina é justa ou injusta? Se a Bíblia fala dela, então não cabe a nós discutir a questão. Por outro lado, o cristão raciocina como segue: 1. A Bíblia ensina que Deus é justo. 2. A Bíblia confirma a doutrina da reprovação. 3. Logo, a doutrina da reprovação é justa. O fulcro é se a Bíblia confirma a doutrina. Se for justo ou injusto, não deve ser antecipadamente assumido. Observa Calvino. Pois tanto a vontade de Deus é a mais elevada regra de justiça que o que quer que ele queira, pelo próprio fato dele querê-la, deve ser considerado justo. Portanto, quando alguém pergunta por que ele assim fez, devemos responder: porque ele o quis. Mas se você ainda prosseguir para perguntar por que ele assim quis, você está buscando algo maior e mais elevado do que a vontade dele, que não pode ser encontrado. Que a temeridade dos homens
Então, se refreie, e não procure o que não existe, para que talvez não fracasse em achar o que de fato existe. Ditar como a misericórdia divina deve ser dispensada é demonstração que prova a expressa pecaminosidade e a tola audácia do homem, e não um argumento contrário às doutrinas da eleição e da condenação. Para melhor compreendermos a eleição e a reprovação, devemos afirmar completamente o que a Bíblia diz a respeito da depravação humana. Por exemplo, Romanos 13, 10, 12, 23 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano é um pecador, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Portanto, a justiça exige que toda pessoa seja condenada eternamente. As doutrinas da eleição e da reprovação não dizem que os eleitos recebem misericórdia, enquanto os não eleitos recebem injustiça. Visto que todos os seres humanos merecem a condenação eterna, essas doutrinas bíblicas ensinam que aqueles a quem Deus escolheu para a salvação receberão misericórdia, e aqueles a quem Ele escolheu para a perdição eterna receberão precisamente justiça, e que é por isso que eles serão condenados. Deus não tem obrigação alguma de mostrar misericórdia a qualquer um em absoluto, e que o faça a alguns não significa que devam merecer misericórdia em hipótese alguma. Uma vez que é alegado que Deus está de certo modo obrigado a ser misericordioso para com alguns, não estamos mais falando de misericórdia, mas de justiça. Não é a misericórdia que concede o que é requerido, mas a justiça. Receber justiça nesse caso resulta em eterna condenação e não salvação. O que é justo é todos serem condenados, visto que nossos pecados fazem com que tal seja a reta punição. Devemos ser absolutamente gratos que Deus seja misericordioso para salvar alguns, em vez de lhe lançarmos a blasfema acusação de ser injusto ou não suficientemente misericordioso. Como escreve Benjamin B. Warfield, não colocaremos de uma vez por todas em nossas mentes que a salvação não é direito de homem algum, que uma oportunidade para salvar a si próprio não é oportunidade de salvação para qualquer um, e que, se alguém da pecaminosa raça do homem é salvo, deve-o ser por um milagre da toda-poderosa graça, sobre a qual ele não tem pretensão alguma, e contemplando isso como um fato, ele somente pôde ficar cheio de adoração admirada pelas maravilhas do inexplicável amor divino. Exigir que seja dada uma oportunidade a todos os criminosos de escapar de suas penas, e que a todos será dada uma oportunidade igual, é simplesmente zombar da própria ideia de justiça, e mais, da ideia mesma de amor. Ainda que não tenhamos direito de exigir uma explicação, Paulo diz-nos sim porque a obra divina da reprovação é tanto boa quanto necessária. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos 9, 22, 24. Deus preparou para a destruição certos indivíduos, de modo que possa ele mostrar a sua ira e tornar conhecido seu poder. Paulo explica que para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Em outras palavras, a reprovação dos não eleitos é para a expressa intenção de tornar conhecida a glória divina aos seus eleitos. Visto que os eleitos foram salvos da ira de Deus, Romanos 5, 9, por Cristo, nunca terão a oportunidade de experimentarem o aspecto colérico de sua natureza. Mas a ira divina continua sendo um atributo essencial. Como explicado anteriormente, o amor de Deus para com seus eleitos é caracterizado por sua boa vontade de revelar-se a eles. João 14, 21, 23, 15, 15, 16 e 14.
1 Coríntios 2, 9, 12, e, por conseguinte, ele preparou os réprobos para um tal propósito. Já provamos que Deus tem o direito de fazer tudo o que desejar com sua criação, exatamente como um oleiro com sua massa de argila. Portanto, não se pode acusar a Deus de ser cruel ou injusto por criar e predestinar os réprobos para o propósito acima. Ele é a única autoridade moral, e a Bíblia o chama justo e bom. Logo, tudo que ele diga e faça é justo e bom por definição. Segue-se que sua obra de reprovação é assim justa e boa por definição, e ninguém pode acusá-lo de maldade. Não há padrão algum de certo e errado fora de Deus pelo qual acusá-lo de injustiça. Ele é seu próprio padrão moral, e visto chamar a si próprio de justo, logo ele deve ser justo. Em vez de levar-nos a questionar a justiça divina, a doutrina da reprovação deve ademais iluminar-nos a respeito do grande amor de Deus por seus eleitos. Visto que ele governa até os réprobos para servirem a seus próprios fins, Provérbios 16, 4, e que faz que todas as suas obras cooperem Romanos 8 e 28, tradução do Novo Mundo para o bem dos eleitos, segue-se que ele pode manipular as vidas dos réprobos de maneira a promover o bem de seus próprios escolhidos. E a Escritura ensina que isso é o que está sendo feito. Desse modo, a condenação dos pecadores é para o benefício e a edificação dos cristãos, pois tal é o amor divino para com seus eleitos.